versículo 17. Amém? Vamos colocar de pé? Já estão confortáveis aí, mas mais uma vez sua reverência à palavra do Senhor. Diz assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Pode assentar. A congregação de Corinto, ela reunia muitas pessoas de várias nacionalidades. Era uma miscigenação muito grande, muitos pensamentos. E havia uma grande dificuldade naquela congregação de manter a unidade, de manter aquela união que tem que ser característica da Igreja de Cristo, em vista de vários pensamentos, em vista de várias coisas que aconteciam. E havia muito partidarismo, e havia muita divisão. E Paulo, ele age, no início do capítulo, logo de forma enérgica, contra essas divisões, contra esse partidarismo. Mas a verdade é que alguns líderes, ainda daquela congregação, questionavam a liderança de Paulo. Questionavam no sentido de que ele ser ou não apóstolo. Questionavam se aquilo que ele pregava realmente era de Deus. Porque muitos sábios entendidos aos olhos dos humanos viviam ali, viviam judeus, que viviam dentro de uma filosofia grega, de um raciocínio, e queriam acomodar-se à pregação do Evangelho. Queriam se acomodar, ou queriam que o Evangelho se acomodasse a eles. E Paulo, então, chama os coríntios à revelação do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Ele chama-os à responsabilidade. Olha, a cruz é o centro. E a cruz é a sabedoria de Deus para nós. E a sabedoria é Cristo, que foi feito sabedoria de Deus.
Então ele chama através da revelação, olha, eu não vou a vocês com sabedoria humana, mas com a sabedoria de Cristo, com a sabedoria de Deus. Ainda que ele tivesse instrução, ainda que ele fosse sábio para pregar segundo aquela sabedoria, segundo o estudo que ele tinha, ele falou, não, porque eu não posso me moldar ao que eles querem, eu tenho que me moldar à cruz de Cristo. Eu tenho que me moldar aquilo que Deus e Cristo têm preparado para nós, para mim. Então ele vai aos Coríntios, pregando e aplica essa revelação ao cotidiano deles. Como? Ele aplica essa revelação dentro de uma igreja que estava rodeada por uma enfermidade moral e social. E se nós olharmos o contexto que nós vivemos hoje em relação à sociedade, vivemos num contexto de uma enfermidade moral, de uma enfermidade social. E o desafio da nossa igreja, o desafio da igreja cristã, é pregar a cruz de Cristo e evitar que essa enfermidade adentre as portas da igreja. Tome assento da igreja. Pastor André falou aqui sobre a situação caótica, vamos dizer assim, que vive a sociedade nesse determinado estado que é o Piauí. E a nossa responsabilidade como servo de Deus. E a nossa responsabilidade pregar a Cristo para essas pessoas, mas impedir que o modismo, e impedir que as coisas que estão no mundo adentrem as portas da igreja. E como fazer isso? Através da palavra de Deus. Através do compromisso sério. E por isso, Paulo fala, pregamos a Cristo, sabedoria e poder de Deus. E eu tirei algumas implicações desse texto que Paulo fala para a gente. Primeiro, do versículo 17 ao 21, ele faz uma analogia entre a sabedoria humana e a cruz de Cristo. E ele deixa para os coríntios o seguinte, você vai escolher o quê? Entre a sabedoria humana ou o poder de Cristo, ou a cruz de Cristo. O que você vai escolher? Ele considera aqui, ele passa a considerar a natureza e o valor da sabedoria humana, contrastando com a natureza e o valor da sabedoria de Cristo. Se ele optasse, ele diz no versículo 17, se ele optasse pela sabedoria do mundo, pela sabedoria de palavras, ele diz o quê? Que ele anularia a cruz. Ele tornaria a cruz vã. Ele tornaria a cruz de Cristo em nada. Mas a cruz é o centro do Evangelho. Sem cruz não há Evangelho. Sem Cristo não há Evangelho. Sem Deus no centro não há Evangelho. E esse Evangelho é que precisa ser pregado. Se ele optasse aqui pela sabedoria das palavras humanas, ele anularia e esvaziaria a cruz de Cristo. Então Paulo, ele não, de forma nenhuma, ele escolhe isso. Ele escolhe justamente a mensagem da cruz. Que ele diz, é loucura para os que perecem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Para nós que cremos é o poder de Deus. Mas eu digo que essa mesma palavra que foi pregada lá, e que é pregada hoje, ela continua sendo loucura para os que não são salvos. Ela continua sendo loucura para aqueles que são aversos ao Evangelho. E ela precisa ser, a cada dia em nossas vidas, ser o poder de Deus para nós que somos salvos. Irmãos, nós não podemos deixar de olhar para a cruz, de ver Cristo como o nosso único suficiente Salvador. Nós não podemos olhar as circunstâncias e deixarmos de olhar para a cruz.
ou nos satisfazermos com os nossos próprios desejos, as nossas próprias realizações, ou realizações pessoais, e esquecermos que a cruz de Cristo tem que ser levada a este mundo. Nós não podemos ficar satisfeitos apenas por sermos alcançados por essa cruz, sermos alcançados por esse Deus, e ficarmos satisfeitos com isso. Eu estou salvo em Cristo, eu fui alcançado. Mas você foi alcançado com um propósito, meu irmão. Você foi alcançado para ministrar essa palavra. Você foi alcançado para ministrar essa cruz. Você foi alcançado para falar desse amor que te alcançou. Você foi alcançado para distribuir isso para as outras pessoas, não foi para guardar para si, não. E quando nós escolhemos, como Paulo escolheu a cruz aqui, nós temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de levar essa revelação de Deus. E Paulo aqui no versículo 19, ele indica a resposta por que ele escolhe a cruz de Cristo. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele diz, olha, Deus em sua sabedoria decretou que o mundo, através da sua própria sabedoria, não o conheceria. Deus já havia decretado, olha, o mundo pela sua sabedoria não vai conhecer a Deus. O mundo pelo seu próprio entendimento não conhece a Deus, porque Deus se discerne espiritualmente. Pela sua própria sabedoria, por tudo que nós temos no mundo, nós não conseguimos conhecer a Deus se a graça dele não nos alcançar, meu irmão. A sabedoria do mundo não vale nada diante de Deus. A sabedoria do mundo não vale nada. Meu querido, se a sua esposa, ou esposa, se o seu marido ainda não foi alcançado pelo Senhor, não tente fazê-lo compreender isso. Não tente fazer ele compreender a mensagem. Ore para que a graça do Senhor o alcance. Ore para que a graça do Senhor mova a vida dele e ele seja impactado. Sabe por quê? Porque se você for falar para ele, ou você, mulher, falar para ele, ou você, homem, falar para ela, com a sua própria sabedoria, como esposo, com sabedoria humana, não vai adiantar nada, vai ser como dar murro em ponta de faca, se a graça de Deus realmente não alcançar. Às vezes nós queremos, olha, não, meu esposo tem que ir para Jesus. E começa, e vai prega, e vai dar a Bíblia na cabeça dele. Não vai adiantar de nada, se a graça não alcançá-lo. Se o poder de Deus não alcançá-lo. Isso cria até problema dentro do casamento. Você tem que escolher a sabedoria de Deus. Você tem que escolher a cruz de Cristo. Tem que orar, chegar, Senhor. Oh, Senhor, toca nesse homem. Senhor, toca nessa mulher, ó Pai. Senhor, move aquele coração. Senhor, quebra esse coração de pedra. Esmiuça, Senhor, para que a tua graça alcance, para que o teu poder transforme. Irmão, nós cremos no poder de Deus. O homem não pode ter um verdadeiro conhecimento de Deus pelos dons naturais que ele possui. Nós não podemos, pelos nossos dons naturais. Não, nós não podemos ter ideia. Ou não podemos conceber a um Deus tão maravilhoso se não for pelo próprio Espírito dele em nós. Se ele mesmo não abrir a nossa mente. E como ele abre a nossa mente através do impacto do Evangelho. Através da palavra sendo pregada, através do testemunho que você dá, onde quer que você passe. Isso que tem que impactar as vidas hoje. Sabe por quê? Porque o Evangelho está sendo tão
pisoteado por muitos aí, que muitas vezes fica desacreditado. Mas Paulo fala isso, olha, se eu deixar de pregar, eu vou transformar a cruz em coisa vã. Isso é responsabilidade nossa, não deixar que isso aconteça. Não é responsabilidade dos líderes somente, não é responsabilidade do pastor, do evangelista, não, é responsabilidade de toda a igreja. É responsabilidade de todos nós, como servos de Deus, como os filhos do reino, como filhos de Deus, como servos do Senhor. O que nós precisamos hoje, como igreja, é termos convicção da veracidade do poder do Evangelho que transforma as vidas. Quando você realmente crer que o Evangelho transforma verdadeiramente as vidas, você consegue e você tem autoridade para falar. Mas acontece que muitos de nós, às vezes, nem cremos mais que Deus possa fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos impactados com o Evangelho de satisfação pessoal. O Evangelho que prega que eu tenho que me satisfazer somente. E não olhamos para o nosso próximo que está ao nosso lado. Não olhamos nem para o lado. Sabe por quê? Porque olhamos apenas num objetivo, num sonho, em alguma coisa que traçamos, mas não olhamos para aquele que está do lado. John Wesley, ele falava já no século XVIII, se você não tem o que fazer, pregue a Cristo crucificado. Toda a pregação dele gerava em torno da cruz, porque ele entendia que a cruz realmente é que salva, a cruz é que vai impactar. Ela que vai nos mostrar o nosso verdadeiro eu. Ela vai nos esmiuçar. Ela vai nos tirar de todo o nosso pensamento, às vezes mesquinho, ou às vezes de ser grande e forte, e vai mostrar o que nós verdadeiramente somos, pecadores, necessitando de um Deus que tem misericórdia. O conteúdo da mensagem cristã era loucura para os gregos contemporâneos do apóstolo. Sabe por quê? Você imaginou um mundo mais ou menos racionalista e chega um evangelho e pessoas pregando que um homem, Deus, nasceu de uma virgem, que morreu numa cruz e que nessa cruz ele se tornou Salvador. Pense falando isso para um filósofo. Ele, não, você vai ter que me provar isso pela sabedoria humana. É isso que Paulo fala, olha, não. Por isso que a mensagem continua hoje sendo loucura. Porque nós vivemos num mundo mais ou menos racionalista como aquele mundo filósofo grego daquela época. Com a razão aflorando acima de tudo. Com a razão aflorando. Por isso que é loucura. E vai continuar sendo loucura. Ou você acha que pregar Cristo crucificado não é loucura? As igrejas não estão pregando mais. Sabe por quê? Porque pregar a cruz, irmãos, mostra o que nós somos verdadeiramente. Então não adianta. Muitos entram na casa do Senhor, infelizmente, procurando algo, algum bem, alguma coisa que possa se agarrar materialmente. E a cruz, ela vai te mostrar que você tem que desapegar de tudo isso, se render, para que Deus possa te abençoar. Você tem que descer para que possa ser levantado.
E muitos de nós não queremos descer do nosso orgulho, não queremos descer do nosso eu, não queremos descer do nosso pedestal, mas a cruz, ela fala isso. Mas a mensagem hoje é para massagear o nosso ego. A mensagem que prega mostrando que nós temos força, que nós temos poder, que nós podemos vencer, que nós podemos chegar. Mas se não for acompanhada da cruz, nós não chegamos a lugar nenhum. Se não for acompanhada da cruz de Cristo, da mensagem de salvação, porque o mais importante para nós é a salvação em Cristo, não é? O que você espera do Senhor? O que eu espero de Cristo? Eu espero naquele último dia estar naquele banquete, ser chamado, vinde bendito de meu Pai, assenta no lugar, assenta à direita. O que eu espero é isso. O que nós esperamos, a nossa esperança. Cadê a esperança do crente? Cadê a nossa esperança, irmão? Onde você está colocando a sua esperança? A nossa esperança está em Cristo. Eu espero chegar lá naquele grande dia. Eu espero chegar lá, estar com Ele. Não importa como. E Paulo, ele continua aqui, dentro desse contexto, versículo 23 ao 25. Ele diz, adequando-se às condições humanas ou ao poder de Deus. Os judeus pedem um sinal e os gregos pedem sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gentios. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eles queriam determinar condições para serem salvos, ou eles queriam determinar condições para aceitar o Evangelho. Eu aceito o Evangelho, desde que ele venha com sinais, diziam os judeus. Eu aceito o Evangelho, diziam os gregos, desde que eles venham com sabedoria. Eles queriam que o Evangelho se adequasse às concepções deles. Olha, dentro da minha concepção, você tem que falar para me adequar, para adequar isso. E Paulo, não, eu prego a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gregos. O Evangelho não vai se adequar a você que tem que se adequar ao Evangelho. Eu não posso me adequar, pegar o Evangelho, botar dentro de uma caixa e falar assim, olha, se adequa ao meu pensamento, se adequa àquilo que eu preciso. Não, você tem que se adequar ao Evangelho, como ele venha para você. Que é o poder de Deus, a cruz de Cristo, a salvação nele. Esse é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro. Esse é aquilo que nós precisamos, essa é a essência que a igreja de Cristo precisa para ficar em pé, para permanecer firme. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, quando nós olhamos para os nossos crentes da reforma, sabe o que sustentaram eles? Foi o poder do Evangelho, a crença num Deus que morreu na cruz, meu irmão. Porque se não fosse isso, se eles olhassem para a cruz, eles iriam desistir, porque eles eram toda vez chicoteados, eles foram mortos, eles foram rasgados, dilacerados, foram jogados em arenas para ser mortos com leões. Sabe, no século XVI, que eles faziam? Eles pegavam os cristãos. Já viu aquelas torres? As torres bem altas. O cara pegava lá de cima e embaixo era uma porção de estacas. Estacas. E falava, olha, ou você nega ou você pula aí. Dói, não é? Eles pegavam, levavam no meio do mar, prendiam uma pedra nas pernas e jogavam ao mar. E jogavam ao mar. Irmãos, para o Evangelho chegar a nós hoje, muitos morreram. Muitos mártires. Muitos sofreram. Para nós termos o conforto hoje do Evangelho. Conforto do Evangelho hoje. E muitos morrem ainda. E muitos hoje sofrem ainda. Em muitos lugares.
para que esse evangelho seja pregado. Os valores divinos, eles nunca vão se adequar aos valores humanos. O evangelho nunca vai se adequar a você. Porque se ele se adequar a você, se ele se adequar a mim, ele não é o evangelho. Ele pode ser tudo, menos evangelho. Nós que temos que nos adequar a eles. Nós é que temos que nos moldar. Nós que temos que nos adaptarmos a essa mensagem. Cara, eu fico olhando hoje. Eu tenho orado. Já viu aquele povo do Estado Islâmico? Matando aquelas pessoas? Eu tenho orado, tenho falado, Senhor, tem misericórdia, Pai. Senhor, tem misericórdia. Irmãos, se nós olharmos a situação da sociedade hoje, sem Cristo, enquanto nós temos orado, pedindo que Deus interceda, que Deus haja, pedindo que o Senhor realmente, que esse evangelho chegue, porque só o evangelho para transformar essas vidas. Pastor, mas eu não tenho como ir lá, não tenho como ir, mas você pode orar, meu irmão, você pode clamar. Você pode chorar por essas vidas. Não podemos ficar satisfeitos só com nós mesmos. O evangelho foi dado a nós para que as outras pessoas sejam alcançadas. Você foi alcançado para que a sua vida brilhe e você se torne um canal de bênção para outra pessoa. Você foi alcançado para que distribua desse amor que Deus te deu através dessa cruz. Porque lá Ele mostrou o seu verdadeiro valor, o valor que você tem para Ele. E eu fico olhando, falei, meu Deus, quanta atrocidade, quantas coisas. E eu olho para o nosso país, eu tenho orado pelo nosso país também. E não é diferente, apenas de uma violência, de uma forma não tão explícita como aquilo ali. E a igreja do Senhor, às vezes, fica satisfeita só com shows e com brilhantismo e aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo, meu irmão. Quem tem que aparecer é Cristo. Quem tem que fazer é Cristo. O que você tem que mostrar é Cristo. Você tem que mostrar que é diferente. Nós temos que mostrar, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Paulo continua aqui, ele coroa o seu argumento. Versículo 26 a 29, falando sobre o forte e o fraco. E ele coroa o seu argumento, mostrando a experiência da chamada. Porque Deus, segundo o seu propósito, Ele escolhe as pessoas fracas a fim de envergonhar as fortes e sábias. Ele escolhe os humildes para envergonhar as soberbas. O chamado de Deus é livre de qualquer mérito humano. É o meio pelo qual Deus mantém o seu propósito eletivo. A chamada de Deus para nós não passa pelos nossos méritos. Porque se passasse pelos nossos méritos, nenhum de nós tínhamos condições de chegarmos nem diante da cruz. Mas não passa pelo nosso mérito, não passa por mérito humano, não passa por que você faz, pelo que eu faço, mas passa unicamente pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle por cada um de nós. Passa por tudo isso para mostrar uma coisa. Ele fala da loucura de Deus ser mais sábio, ele fala da fraqueza de Deus ser mais forte que os homens. Mas Paulo está falando isso com um único sentido. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga que é mérito seu.
para que ninguém fale, olha, eu cheguei aqui porque eu fiz isso. Não, você chegou aqui porque Cristo fez isso por você. Você chegou aqui porque Cristo morreu na cruz por você. Você chegou aqui porque o Evangelho te alcançou. Você chegou aqui porque Deus permitiu que a graça dele te alcançou, te transformou, te mostrou, te fez uma nova criatura. Não é mérito seu, não é mérito meu. O mérito é de Deus, a glória é dele, e a glória dele não divide com ninguém. Nós temos que glorificar, e toda a glória e honra e louvor tem que ser dada a Deus, não a homens. Só a Ele. Só Deus é digno de honra e de glória. E aí eu fico também pensando que a aplicação eu já faço durante. Eu fico olhando para o mundo. Fico observando. Morre uma estrela, o mundo todo se comove. Não é? Morre um famoso, o mundo inteiro se comove. Morre uma celebridade, o mundo inteiro se comove. Agora, quantos morrem ao nosso redor? Quantos estão morrendo agora dentro dos hospitais? Quantos estão morrendo agora por N coisas, que vive à margem da sociedade, a sociedade não vê, não faz nada. Esse é o valor que o mundo dá. O valor que é só dado aos poderosos. O valor que é só dado àquele que é conhecido, àquele que é famoso. Mas Deus, Ele inverte tudo isso. Deus, Ele muda tudo isso. Deus, Ele transforma tudo isso. Ele fala, não, o valor é aquele que não tem nada. Aquele que não tem nada é aquele que eu vou encontrar potencial. É naquele que não tem, não é conhecido. É aquele ali que eu vou transformar. É aquele que é lançado à margem da sociedade, em quem ninguém dá nada, em quem ninguém espera nada. É esse que eu vou transformar. Essa é a loucura do Evangelho, meu irmão. E nós temos que crer nisso. Nós precisamos ter essa perspectiva. Eu tenho que crer a cada dia nessa pregação. Você tem que crer a cada dia que Deus transforma as vidas ainda. Nós não podemos ficar satisfeitos apenas em chegarmos no domingo, ouvirmos uma pregação, passarmos a semana e não chegar no outro domingo, ouvir outra pregação. A pregação tem que mover você, a oração, a pregação tem que impulsionar você a pregar, tem que impulsionar você a falar desse amor. Esse amor que Deus te resgatou é o amor que você tem que passar para as outras vidas, é o amor que eu tenho que passar. Você não foi alcançado para ficar parado, não. Você foi alcançado para ministrar sobre as outras vidas, para que elas tenham o mesmo amor, para que elas sejam alcançadas da mesma forma por você, como Deus se alcançou. Aqui nós vemos que Deus tem muito valor, que nós temos muito valor para Deus, porque Deus inverte todo o padrão. Tudo que aos olhos dos humanos causa impacto, tudo que aos olhos humanos causa reboliço, Deus inverte. Não é dessa forma. Eu não trabalho assim. Eu trabalho com humilde, aquele que reconhece que eu sou Deus, aquele que reconhece que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que reconhece que Ele fez tudo por você, ainda que esteja tudo caindo ao teu lado, você poder dizer, não, eu vou manter firme, porque eu tenho um propósito de Deus na minha vida, porque eu fui transformado por esse Deus, porque eu fui alcançado por esse Deus, então eu vou continuar pregando, eu vou continuar falando, eu vou continuar servindo a esse Deus, porque vale a pena, porque a nossa esperança, como eu falei, não está aqui, a nossa esperança está em algo melhor, meu irmão.
Não podemos ficar só olhando ao lado temporal. Não estou dizendo que você tem que abandonar tudo também, não. Eu estou dizendo que você tem que olhar mais também para as coisas de Deus. Se importar. Como o pastor André falou, em orar. Se importar em comungar. Em ter comunhão. Em estar junto. Se a igreja é uma expressão ou uma simbologia, uma prefiguração do céu, se nós estamos aqui sendo preparados para uma grande festa, e a igreja, como uma comunidade que espera isso, o nosso céu, até chegarmos lá, é aqui. A nossa pátria, até chegarmos lá, é aqui. Paulo mesmo fala na sua carta que nós somos como embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante de uma pátria numa terra alheia. Embaixador do Brasil na Itália, ele está lá como representante. E a embaixada é o quê? É dita como aquele país de origem. Se nós somos embaixadores de Cristo, aqui um pedacinho do céu, fazendo uma analogia. A igreja precisa ser essa analogia do céu na terra. Mas para isso nós temos que mostrar verdadeiramente o que somos. Transformados pelo poder de Deus. Transformados pela graça de Deus. Transformados para transformar. Transformados para mostrar que há solução. Transformados para mostrar ao mundo que a situação pode ser mudada. Eu não vou ser utópico dizer que todos vão chegar a Cristo. E que a sociedade vai ser a 8ª maravilha do mundo. Não, nós somos realistas. Mas a Bíblia diz que este evangelho tem que alcançar o máximo pelo qual ele foi determinado. E ele vai cumprir o propósito de Deus. Queira nós ou não. Porque se um cair, Deus levanta outro. E Paulo aqui, ele encerra, ele conclui, ele diz tudo isso sobre a sabedoria humana, a cruz de Cristo, as condições humanas, o poder de Deus, o fraco e o forte, para mostrar uma coisa. Por causa dele, de Deus, vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria da parte de Deus para nós, em justiça, em santificação, em redenção. Paulo chega ao ponto central para lembrar da salvação aos coríntios. Ele começa a contar, fazer aquela analogia toda para chegar, olha, vocês são salvos por causa de Deus em Cristo Jesus. A ação foi de Deus, para cada um de nós alcançarmos a salvação. E vocês estão salvos, então se vocês estão salvos em Cristo, essas atitudes não dizem nada, não querem dizer nada. Paulo diz que a causa de Deus, do homem está em Deus, ou melhor, a causa do homem está em Cristo é Deus. Porque Deus é que nos atrai. Deus é que nos chama. Deus é que tem te chamado. Deus é que vai te impulsionar. Não por mérito, mas por graça, por misericórdia. Contar um breve testemunho. Quando eu comecei a namorar a Roseli, se eu tivesse com meus 18, quase 19 anos, se eu tivesse entrado numa igreja, eu não me lembro nem se eu tinha entrado em alguma igreja evangélica.
né? E ela falou assim para mim, olha, para namorar comigo, tem que ir para a igreja. Aí eu falei, vou lá ver como é que é isso, né? Vou lá ver como é que é isso. Meus irmãos, eu entrei pela primeira vez na igreja em janeiro de 1995. Passei o ano inteiro frequentando a igreja com ela. Os irmãos já me chamavam até para ir para os jovens para cantar. Eu falei, rapaz, cantar não é comigo não. Mas eles me chamavam. E eu era vergonhoso de dar dó. E ela sempre falava, olha, vou casar, se tu não aceitar Cristo, não vou casar não, rapaz. Não vem com essa não. E passou 95 todo. E eu indo para a igreja, voltava para casa, ia para a igreja, voltava para casa. E lá os cultos, lá no Rio, em muitas igrejas, quarta, sexta e domingo, ou terça, quinta e domingo. E tome. Chegou em junho de 1996. Oi? Julho. 1996. Irmãos, quando a graça me alcançou, o pastor estava pregando e nem fez nada, ele nem fez apelo, como vocês falam, não fez nada. Ele acabou a pregação lá, eu levantei e falei, eu quero aceitar a Cristo, eu quero, naquela época, eu quero aceitar a Cristo. E a igreja toda olhou para mim e falou assim, ué, mas ele já não era, não? Eu passei 1 ano e meio frequentando. E ela orando. Irmãos, a graça de Deus é irresistível. Quando ela toca em você, não tem quem resista. Pode passar o tempo que for. Você pode resistir o tempo que for. E eu falava, cara, eu não posso, como que eu não vou aceitar, eu não vou viver, não vou fazer isso, eu não vou na igreja, eu não vou ficar fazendo isso. Mas quando a graça ela te alcança, não tem como você resistir. Não tem. Eu vim para Cristo em julho de 96. Aí em outubro eu noivei. Em dezembro eu me batizei. Aí foram 5 anos para casar, mas isso é outra história. Tá? Vamos voltar para cá. Mas só para dizer que a graça de Deus... Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, se o seu esposo, a sua esposa, ainda não está onde você quer que ele esteja, continue orando. Porque se Deus tem um propósito na vida dele, não adianta. A qualquer momento ele vai cair, vai ter que reconhecer que o Senhor é Deus. Ele vai ter que reconhecer. Sabe por quê? Porque Deus pega o que ele quer mais nariz em pé, ele bota lá e mostra que ele é Deus. Mostra que ele é Senhor. Mostra que ele é que faz todas as coisas. E Paulo completa aqui dizendo, vocês estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa ter comunhão íntima com Ele. Mas só que não é só ter comunhão íntima com Ele. Sabe o que é o segredo do Evangelho, meu irmão? É você ter intimidade com o teu irmão. É você se relacionar com Ele. Porque todo relacionamento, ele causa uma apreensão. Sabe por quê? Porque quando eu me relaciono com a outra pessoa, ela vai conhecer os meus defeitos e os meus valores. E nós temos dificuldade hoje em nos relacionarmos com o nosso próximo, porque não queremos que eles vejam a nossa fraqueza. Não queremos. Mas eu digo para você, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mas eu digo para você, você precisa se relacionar. Cristo é a sabedoria de Deus. Nós estamos aqui porque Cristo nos resgatou. Essa mensagem que Paulo fala aqui, lá no 1º século, serve para hoje, para nós. Irmãos, não podemos deixar que a cruz seja envergonhada. Não podemos deixar que a cruz seja anulada. Não podemos deixar que o Evangelho
seja dissociado da cruz. Não podemos deixar que essa mensagem venha a ser cortada. A bandeira do Evangelho passa pela cruz, passa pelo sacrifício de Cristo, passa pela expiação de Cristo, passa pelo poder de Cristo, passa pela sabedoria de Deus que está em Cristo, para que nós sejamos alcançados, para que você tenha salvação, para que você tenha santidade e seja redimido pelo Senhor. E hoje nós temos essa responsabilidade. Responsabilidade de sermos testemunhas. Que Paulo estava falando, olha, não é sabedoria do homem, não é os sinais que vão dizer, mas é o testemunho, é a pregação do Evangelho. É você mostrando que você é um crente transformado, é mostrando que você... Tem um livro muito bom, eu gosto muito daquele livro de John Stott, que ele diz, eu creio na pregação. Cara, ele fala coisas fantásticas ali naquele livro. Ele mostra realmente que nós temos que ter a convicção pelo qual nós fomos chamados. Temos que ter a convicção pelo qual nós fomos redimidos. Eu tenho que ter a certeza, eu tenho que ter essa convicção, porque se eu não tiver essa convicção de que eu fui chamado...